de falar convosco sobre a importância de nós obedecermos à palavra de Deus naquilo que ela nos revela de uma forma muito clara. Porque, por vezes, há pessoas que gostavam de ter orientação divina, orientação de Deus, no nosso caso. Alguns dos crentes buscam orientação, não sei bem de quê, mas buscam orientação para saber o que é que é de fazer. E é ridículo que numa era supostamente tão de luzes, de pessoas esclarecidas, ainda haja pessoas que buscam como é que ele proceder. Buscam nos astros, buscam nas cartas de tarô, buscam em todos os sítios mais ridículos para descobrir o que é que devem fazer. E há pessoas, supostamente inteligentes, que não tomam uma decisão séria das suas vidas sem primeiro ver se, de acordo com o seu signo, é boa ideia fazer aquilo ou não. Esta semana está bom para os que são touros, está bom para os que são de Capricórnio, mas está mal para os que são de outro signo qualquer. Como? O carneiro, exatamente. E é engraçado, tristemente engraçado, como quando sabem a nossa data de nascimento, dizem, então tu és carneiro, tu és isto, tu és aquilo. Cuidado, com crentes isto não se devia passar. Não devia acontecer. E cuidado quando começa demasiada cultura extra-bíblica a entrar no nosso vocabulário. Mas nós buscamos orientação para as nossas vidas na palavra de Deus. É nela que devemos buscar. E se nós queremos saber o que é que Deus pretende para a minha vida, com quem casar, que trabalho devo ter, que curso é que devo escolher, o que é que devo fazer, primeiro, essas são decisões importantes, mas primeiro devemos obedecer a Deus naquilo que Ele revela de uma forma muito clara. Há coisas que Ele revela de uma forma clarinha. E nós devemos procurar primeiro seguir essas coisas. E a primeira coisa que acho que é a principal, que Deus quer, certeza absoluta, porque pode não ser da vontade de Deus que todas as pessoas se casem, ou que todas as pessoas tenham um determinado trabalho, mas é claramente da vontade de Deus uma coisa. Deus, em primeira epístola a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, 2, 4, nós lemos que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então devemos começar por aí. Portanto, se não és salvo, Deus quer que tu te salves. E se és salvo, Deus quer, como Deus quer que todos os homens se salvem, Deus quer usar-te para que possas ajudar outros a conhecer a sua salvação. E se és salvo, Deus quer que tu venhas ao conhecimento da verdade. A verdade, creio eu que Deus, que o apóstolo Paulo queria dizer desta verdade do mistério. A verdade que nos possibilita compreender as divisões nas Escrituras, que nos permite perceber o que é que Deus pretende para hoje. Como alguém dizia, se nós não distinguirmos as dispensações, não podemos saber qual a vontade de Deus para hoje. Porque não sabemos de orar para a vinda do reino de Deus, venha o teu reino, ou se sabemos de esperar que Ele venha buscar a sua igreja. Andamos aqui, passa a expressão errada, ao Deus dará. Andamos à toa, sem saber o que fazer. Portanto, é importante que venhamos ao conhecimento da verdade e que percebamos o que é que Deus pretende, primeiramente, para os crentes de uma forma geral, e depois, sim, poderemos tentar perceber, através da sua palavra, através de uma comunhão com Ele, através da oração, da leitura da palavra de Deus, certamente Ele se revelará a nós. Portanto, temos que começar por aí. Por aquilo que Ele diz de uma forma clara. E eu queria falar-vos hoje
estava aqui a desviar um pouquinho, mas eu queria falar-vos hoje sobre alguém que desafiou a vontade expressa de Deus e teve graves consequências. Nós já ouvimos, certamente todos nós, muitas mensagens. Eu, se calhar, entre mensagens que ouvi, estudos bíblicos a que assisti, se calhar, deve andar à volta dos 3.000. 30 anos, a frequentar a igreja, 2 vezes por semana, em média, estudar umas 3.000. Isto só aumenta a minha responsabilidade, porque já aprendi muito. Deveria ter aprendido mais, mas já aprendi muita coisa. Isto só aumenta a minha responsabilidade. Porque, tal como o Senhor Jesus Cristo diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O nosso problema não é tanto o conhecimento. Também é. Devemos conhecer mais, mas falta-nos é prática. E corremos o risco de, às vezes, sabermos perfeitamente coisas que a Palavra de Deus nos diz de uma forma clarinha, que devemos fazer e não fazer. E uma delas é esta. Deus quer que todos os homens se salvem. E tu, se não és salvo, estás à espera de quê? O que é que estás à espera para falar àqueles que te rodeiam da salvação? O que é que estás à espera para conhecer mais desta verdade da Palavra de Deus? Não? Então, eu queria falar de um exemplo, que é o exemplo de Ló. Ló tem uma expressão, Gênesis 19, em Gênesis 19, Ló, o sobrinho de Abraão, tem uma expressão que eu acho que é do mais triste que um crente pode dizer a Deus. Nós vamos ver esse relato. Ló era um homem justo, só que vivia no sítio errado. Vivia em Sodoma. Sodoma, uma terra que ficou conhecida pelo seu pecado. Tanto que hoje em dia, sodomia, quando se fala de sodomia, sabe-se o que é que está a falar. Está-se a falar de homossexualidade. E queremos nós, pelo relato aqui de Gênesis 19, que uma das razões pelas quais Deus castigou esta cidade, destruindo-a com fogo e enxofre que caiu dos céus, seria ao pecado da homossexualidade. Vamos então ler os primeiros três versículos de Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela à noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram na sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Vamos avançar um pouquinho. Tem aqui pelo meio aquele relato de que vieram as pessoas daquela cidade, queriam, pelo que entendemos desta passagem, queriam abusar sexualmente destes 2 varões que vieram ter com Ló. Esta palavra que tem aqui no versículo 5, conheçamos. Quem conhece a Bíblia sabe que normalmente significa ato sexual. E então mais à frente, os anjos dizem a Ló: tens de sair daqui. E vamos ver então. E disseram então aqueles varões a Ló: tens alguém mais daqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças.
E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena para que a minha alma viva. Disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E a seguir vemos a destruição destas cidades de Sodoma e Gomorra. Vemos a morte da mulher de Ló, que olhou para, no versículo 26, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, só para nos situarmos um pouquinho, Ló tinha recebido estes anjos em casa. Eles disseram: esta cidade vai ser destruída, tens de fugir o mais depressa possível. Temos aqui alguns pormenores muito interessantes, tristemente interessantes, porque Ló considero que é um exemplo do crente que vive na carne. E vejamos as consequências na sua vida disto. Aqui no versículo 12, tens mais alguém aqui? No versículo 12. Nós devemos pensar, cada um de nós, se não temos mais ninguém na nossa família, nos nossos amigos, a quem precisamos de falar. E quantas vezes eu, começar por mim, me acanho de falar da verdade que pode mudar por completo a vida das pessoas, não só neste mundo, mas na eternidade. E nós nos acanhamos. Quando outros não têm problemas nenhums em falar de todo o tipo de imbecilidades, de coisas vãs, coisas heréticas até, heresias, não tem problemas nenhums. E nós, todos nós temos mais alguém aqui, e se calhar deixamos passar a oportunidade. No versículo 14, quando Ló fala aos seus genros, os homens que iam tomar as suas filhas, ele foi tido por zombador. Ou seja, isto também não está a falar a sério. Não tinham Ló como se fosse uma pessoa credível. Usaram com ele. Infelizmente é o que acontece. Ou seja, o testemunho dele era tal que não era condizente com aquilo que ele falava. E apesar, ele estava tão preso àquela cidade, que apesar de saber que aquela cidade ia ser destruída, o que é que lhe aconteceu? Ele demorava-se. Ele ia ser destruído e ele parecia que não estava com muita pressa. Perante uma destruição iminente daquela cidade. Então o Senhor foi misericordioso e tiraram-no e puseram de fora da cidade. Depois diz no versículo 17: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa-te lá para o monte para que não pereças. E Ló diz: obrigado, Senhor, eu vou fazer imediatamente aquilo que tu me mandaste fazer. É o que ele diz? Assim não, Senhor. Que tristes palavras. Que se calhar eu tantas vezes digo, quando o Senhor mostra claramente é esta a vontade de Deus, e a palavra de Deus fala de muitas coisas que são da vontade de Deus. Todos os homens se salvem. A vossa santificação. Sejais gratos. Sejais sujeitos aos vossos pais, aos filhos sujeitos aos vossos pais. Fazendo de coração a vontade de Deus no que diz respeito ao trabalho. Tantas outras áreas da nossa vida. E que nós dizemos, assim não, Senhor. Agora não me dá jeito. É preciso ter um descaramento de todo o tamanho para dizer ao nosso Senhor que nos ajudou até aqui. Nós podemos dizer, como os crentes de outrora, podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E porque é que devemos agora estar a pensar, se calhar não é boa ideia eu estar a fazer o que me estás a mandar fazer agora. Assim não, Senhor. É preciso realmente muito descaramento, muita ingratidão para nós proferirmos estas palavras
como as de Ló. Mas notemos que Deus, eram os anjos, mas era o Senhor que lhe estava a falar, Deus não lhe estava a dar apenas uma sugestão. Deus não lhe disse, olha, escapa-te, sem dizer mais nada, foge, orienta-te. Nem disse, olha, o monte é um sítio para onde podes ir. Fica a sugestão. Não é o único. Se não encontrares melhor sítio, foges para lá. Ele disse, não, escapa-te para o monte para que não pereças. E isto é uma ilustração do que se passa hoje em dia. Tal como nos tempos de Ló, em que pairava sobre Sodoma e Gomorra uma iminente destruição, também sobre cada ser humano paira uma iminente destruição, que é partir, morrer, partir e ir para uma eternidade sem Cristo. E, tal como Deus fez com Ló, Deus hoje diz como é que as pessoas devem escapar. Diz, escapa-te lá para o monte para que não pereças. Deus diz, para onde? Deus diz a cada pecador como é que pode ser salvo desta condenação que paira sobre ele. Deus diz, todos pecaram. Deus diz que o salário do pecado é a morte. Deus diz que não é pelas obras que nós podemos ser salvos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E diz também que a todos quantos o receberam, ao Senhor Jesus Cristo, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aqueles que não receberem, a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, temos de qualquer pessoa perante esta ameaça, perante esta destruição iminente, tem de dar ouvidos ao que o Senhor Jesus Cristo fez por ele, ao que a palavra de Deus diz. Eu gosto de pensar nesta passagem, escapa-te lá para o monte para que não pereças, e pensar, hoje o descrente tem de escapar para o monte também para que não pereça, para o monte do Calvário. Tem de ir ao monte do Calvário e ver, está ali o meu pecado a ser castigado em cima do Senhor Jesus Cristo. Quem não se escapar para o monte do Calvário vai perecer. Infelizmente, o que é que acontece com a maioria das pessoas? Preferem dizer, tal como o Ló disse, assim não, Senhor. Não quero. E preferem zoar foi o sítio por onde ele acabou por fugir, preferem zoar dos prazeres, zoar da religião, zoar do eu não sou tão mau quanto isso, por isso um dia hei de me desenrascar quando partir deste mundo. O zoar da religião própria, da religião, aquilo que eu chamo de religião self-service. Eu sou católico, mas depois também gosto daquilo, gosto da reencarnação, e gosto daquilo do budismo, e gosto daquilo do hinduísmo, e gosto daquilo do judaísmo, e daquilo do ateísmo, e depois fazem ali uma religião própria, uma religião self-service. E gostam de fugir para aí. Só que quem não escapa hoje, tal como no tempo de Ló, quem não escapa para o monte, vai perecer. Isso é brincar com o fogo e com o enxofre. Não é só brincar com o fogo, é brincar com o fogo e enxofre. Quem hoje em dia rejeita as palavras claras de Deus. Escapa-te para o monte, para que não pereças. E para nós que já somos do Senhor, pensemos um pouco nesta experiência de Ló. Havia alguma razão para Ló duvidar daquilo que Deus lhe estava a dizer? Deus tinha acabado de enviar 2 anjos para o tirar da casa e para o tirar dali, para que ele não morresse naquela destruição. Faria algum sentido que ele agora o deixasse ali à deriva? Ou o mandasse para um sítio onde aquele mal não lhe pudesse atingir? Que ele diz mesmo, no versículo 19, tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Então era Deus que ia destruir, Deus ia agir de uma forma tão ridícula, ao ponto de
ter o cuidado de ir buscar Ló àquela cidade e depois levá-lo para outro sítio e depois também lá ia acabar por sofrer aquilo que se chama danos colaterais. Não, Deus não age dessa forma. Se nós confiarmos no Senhor para a salvação, e se lhe formos obedientes para a salvação, porque é que não devemos de confiar todo o resto? É triste que nós ignoremos, quando nós ignoramos aquilo que Deus nos diz para fazer. Aquela passagem, lembro-me desta passagem, Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus tinha começado esta boa obra em Ló, ao tirá-lo de Sodoma. Ia completá-la, ia salvá-lo e não lhe iria acontecer nada. Ele tinha de confiar na vontade expressa de Deus. Porquê é que nós devemos confiar naquilo que Deus nos diz? Porque a palavra de Deus diz-nos que a sua vontade é razoávelzinha, é assim. Não, é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita, que lemos isso em Romanos 12:2. E sabem quem é que disse isto? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Foi o apóstolo Paulo, que quem visse a vida dele, assim de fora, pensava: boa, agradável e perfeita. Está bem. Até me dá vontade de rir. Tu foste preso, tu sofreste apedrejamentos, tu sofreste vários naufrágios. Isto é que é bom, agradável e perfeito? É. E aí é que entra a importância de conhecermos a palavra de Deus, de percebermos que mesmo no meio destas coisas, destas tribulações, destas dificuldades pelas quais nós podemos passar, a vontade de Deus cumpre-se. Deus não nos chamou a nós para sermos crentes, para termos agora uma vida boa, para termos tudo nos correr às mil maravilhas, termos aquilo que o mundo busca, e busca até nos horóscopos. Quais são as 3 coisas que tem sempre nos horóscopos? Não é que eu procuro aquilo, mas sei que tem. Saúde, amor e dinheiro. Que é isso que as pessoas buscam, não é? As pessoas procuram saúde, amor e dinheiro. Mas aquilo que Deus quer fazer em nós não passa necessariamente por termos saúde, amor e dinheiro. Alguns pregam isso. Alguns que dizem que Deus vai dar prosperidade financeira, prosperidade de amor, vai-te dar saúde. Nós vamos ver o exemplo do apóstolo que Deus escolheu para trazer a mensagem até nós hoje, e não lhe aconteceu nada disso. Ele morreu sem amigos, solteiro, sem amigos, na miséria, por assim dizer, privado da sua liberdade, cheio de maleitas físicas, mas mesmo assim ele dizia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque eu percebia, também uma coisa que nós temos de perceber, e se nós não percebermos isso, vamos ter uma vida cristã muito pouco eficaz. Eu percebia que ele, apóstolo Paulo, e nós também temos de perceber o mesmo, que somos meros peões nos xadrez dos planos de Deus. Somos os peões que Deus quer usar e que devemos deixar usar por Deus da forma que Ele quer. Não devemos pensar: eu sou um bispo, ou eu sou uma torre, ou eu sou a rainha, ou eu sou o rei. Sou muito importante. Ai de nós se nós pensamos que somos demasiado importantes para nos deixarmos gastar no serviço de Deus. Por isso é que Paulo podia dizer boa, agradável e perfeita, porque se percebeu que o que ele fez, o que Deus fez através dele, foi proveitoso para outros, não necessariamente para ele ter uma vida boa, como o mundo a pinta, não é? Outros homens também agiram da mesma forma. Há uma frase extraordinária de um homem, de um missionário em África, do David Livingstone, que, só para
só para servir aqui um pouco de estímulo e de desafio aos mais jovens, ele ganhou o seu primeiro, penso que Novo Testamento, ou Bíblia, por ter recitado na sua escola dominical o Salmo 119. Não foi o Salmo 117, foi o Salmo 119. Por isso, este era um verdadeiro homem estudioso, que tem 176 versículos, o Salmo 119, como talvez saibam. Um homem que se aplicou verdadeiramente ao estudo da Palavra de Deus. E ele disse a dada altura, ele foi missionário em África e creio que ele morreu em África e depois foi sepultado em Inglaterra, mas o seu coração ficou enterrado em África, porque ele amava muito a África. Prefiro estar no coração de África, fazendo a vontade de Deus, a ascender ao trono de Inglaterra, sendo ele desobediente. Prefiro estar no coração de África, fazendo a vontade de Deus, a ascender ao trono da Inglaterra, sendo ele desobediente. Por vezes temos dificuldade em reconhecer que Deus tem sempre o melhor para nós. E quando nós não aceitamos que Deus tem o melhor para nós, estamos a duvidar do seu amor. Estamos a dizer, Deus está a querer privar-me de algo. Eu quando quero fazer, Deus diz, faz isto, eu digo, não vou fazer isso. Estamos a duvidar do seu amor. E a primeira pessoa a fazer isso foi Eva. A duvidar, duvidou do que Deus... Deixou-se levar pela serpente que lhe fez duvidar de que Deus tinha verdadeiramente o melhor para ela. Isso foi o começo da queda. Alguma vez nos arrependemos de fazer aquilo que Deus nos manda? Há uma passagem em que Paulo diz a salvação da qual ninguém se arrepende. Alguém se arrependeu de se converter, de aceitar a salvação que Deus oferece? Infelizmente, alguns que parece que se arrependem, que desviam-se, renegam a fé. Mas da salvação ninguém se arrepende. Nós, por vezes, tal como Ló, insistimos em fazer a nossa própria vontade. E levar a nossa até às últimas consequências, e só sofremos com isso. Eu vou dar-vos um pequeno exemplo. Isso já se passou há muito tempo. E só para ilustrar como as crianças agem e como nós, como crentes, podemos agir como crianças. E Deus espera de nós que nós sejamos crentes adultos. Porque os filhinhos de Deus já na nação de Israel. Nós, crentes da dispensação da graça, membros do corpo de Cristo, Deus vê-nos como crentes filhos crescidos, filhos maduros. Então o que é que me aconteceu há cerca de 20 e muitos anos? Ao lado da igreja em Estarreja, onde eu me reunia na altura, tinha uma loja, era a Fotobeleza. Tinha a Fotobeleza ao lado, onde revelavam fotografias e uma série de outras coisas. Eu tinha lá à venda ao lado algo que me fascinou bastante. Eu gostava muito de giro aquilo. Gostava de ver. E queria ter aquilo. Que era uma videocassete. Algo que hoje em dia já não existe. Ou uma cassete de vídeo. Eu gostava muito daquilo. Queria muito ter aquilo. A minha vontade era ter aquilo. E eu insisti com os meus pais. Queria muito ter aquilo. Mas eu quero. Sabe uma coisa? Os meus pais nunca me deixaram comprar aquilo. E não é que eles achassem que aquilo fosse errado. Era uma videocassete por usar. Uma videocassete virgem. Para gravar alguma coisa lá. Mas por alguma razão os meus pais nunca me deixaram comprar aquilo. Porquê? Porque os meus pais não tinham um vídeo. Nem nunca tiveram. Ou seja, se os meus pais me fizessem a vontade, deixassem levar a minha vontade avante, o que é que me ia acontecer? Eu ia ter ali uma videocassete que seria, por assim dizer, um monumento à minha teimosia e à minha vontade levada ao extremo. Felizmente, eles não me deixaram levar a minha avante, e dou-lhes graças por isso, porque aquilo não servia de nada. E tantas coisas que nós desejamos muito nas nossas vidas não nos servem de nada, só nos vão trazer dissabores.
Por acaso, numa outra situação, eu queria muito outra coisa que também estava lá exposta, e aí eles já me deixaram, e arrependi-me. Por isso, o melhor é sempre ouvir a vontade do nosso Pai Celestial, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas vamos só considerar rapidamente algumas coisas que, tal como Ló desobedeceu à vontade clara de Deus, nós também podemos desobedecer à vontade clara de Deus. Porque Deus diz várias coisas acerca da sua vontade. Já falei de uma. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer a nossa santificação. Vivamos vidas puras. Que vos abstenhais da prostituição. E a prostituição, aquela palavra é porneia. Quando vem a pornografia. Quando vem toda a imoralidade. Que certamente não é da vontade de Deus. E se nós Deus diz-nos isso e nós queremos viver vidas metidos nessas coisas, nós sabemos perfeitamente que não estamos na vontade de Deus. É da vontade de Deus que evitemos as más companhias, as más conversações, como lemos logo no primeiro versículo de Salmos. O que é que diz o primeiro versículo de Salmos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É da vontade de Deus que nós não nos unamos a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais. Eu disse unamos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. É uma prisão. Isso certamente vai dificultar o nosso trabalho, a nossa vida e o nosso serviço a Deus enquanto crentes. Também há várias coisas expressas sobre como nos devemos comportar, os filhos em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, os filhos ser obedientes aos seus pais, os pais não provocar a ira dos seus filhos, as esposas que devem ser sujeitas aos seus maridos, os maridos que não têm a vida mais facilitada, não diz maridos sujeitai as vossas mulheres, não diz mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, e maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. Entre uma e outra, não sei quem é que tem maior responsabilidade e um trabalho mais difícil. Portanto, nós obedeçamos a Deus nestas coisas que Ele diz claramente. Porque se não obedecermos, estamos a fazer como Ló. Deus diz-nos, faz isto, e nós, não, assim não, Senhor. Que Deus nos livre de dizer tal coisa. Voltando ao Ló. O Ló, no versículo 19 da nossa passagem, tentou argumentar com Deus. Deus disse-te, faz isto, para que não pereças, e ele diz, eis agora, o teu servo tem enxergar os teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar do monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Ló tentou argumentar, dizer que aquele sítio seria mais seguro, tentou argumentar com Deus. Mas quem somos nós? A palavra de Deus diz-nos que Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Lemos isso em Isaías 55, 8 e 9. Por vezes nós somos capazes, os crentes, e nós também podemos fazer isso, quando confrontados com a vontade expressa da palavra de Deus, podemos tentar argumentar, às vezes até aparentemente com alguma lógica. Mas se Deus diz, faz isto, nós não devemos questionar. Deus dizia à nação de Israel, não comas carne de porco. Eles, mas que mal faz? Até é bom. E se a palavra de Deus nos diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, podemos até tentar argumentar, mas os crentes também são isto, são aquilo, e pode ser que eles se convertam um dia. A Bíblia diz, não vos prendais. E custa muito quando o nível de argumentação de crentes perante aquilo que a palavra de Deus diz se assemelha em demasia
com os argumentos dos descrentes. Fico preocupado. Às vezes o nível de argumentação, as coisas que se vão dizendo, estão muito próximas do descrente. E o que é que se passa? É uma mentalidade carnal. É a vida que está dominada pela carne e não pelo Espírito, que era o caso de Ló. Mas quem assim pensa, esquece, tal como eu me esquecia quando era pequenino, que os meus pais tinham uma visão mais abrangente das coisas. Viam o passado e já imaginavam como é que ia ser o futuro. Já sabiam o que é que ia surgir dali. E Deus vê o passado e vê o futuro e por isso sabe o que é melhor para nós. Há duas passagens que me vêm sempre à mente quando vejo estas palavras de Ló. Quando Ló diz, assim não, Senhor. E é o que muita gente diz, tanto o crente, quando age de uma forma carnal, diz isso a Deus, como também o descrente, quando não quer nada com Deus, diz, assim não, Senhor. Faz-me lembrar Isaías 45:9, em que Deus diz, ai daquele que contente com o seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Mas quem somos nós para estar a dizer a Deus, eu não vou por aí porque não me parece boa ideia, apesar de estás a dizer para fazer isso. E Romanos 9:20 diz, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem somos nós? Para estar a dar lições de moral, lições do que quer que seja a Deus. Mas já há pessoas que querem dar lições de moral a Deus. Deus não é justo porque permitiu isto, porque fez assim, porque é que Deus permitiu que viesse o pecado ao mundo. Mas quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Que descaramento, que insolência da parte do homem. E se nós insistirmos, tal como Ló, em fazer a nossa própria vontade, iremos sofrer certamente as consequências. Temos o exemplo de Eva, de que já vos falei, que quis fazer a sua vontade. Depois de Deus lhe revelar de uma forma clara a sua vontade, quis fazer a sua própria vontade, duvidou de que aquilo que Deus tinha era o melhor, pensou ela que Deus a estava a privar de alguma coisa boa. Nós lemos ali, ela acreditou naquela parte que a serpente lhe disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo conseguiu fazê-la acreditar que Deus estava a privar de algo que seria bom para ela. Saul também desafiou a vontade expressa de Deus e vemos como foi o seu fim. Jonas, também Deus disse, vai para ali, e ele foi para o outro lado completamente diferente. E sofreu com isso também. Isto é pôr em causa o que Deus diz de uma forma muito clara para fazer. Mas sabem, Deus, apesar na sua graça, e apesar de saber o que era melhor para Ló, Deus condescendeu e deixou Ló fazer aquilo que queria. No versículo 21 e 22. Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Deus também pode permitir que nós levemos a nossa avante e sigamos o nosso próprio caminho. O Senhor tem todo o prazer em que nós façamos a sua vontade, por isso é que Ele nos revela qual é a sua vontade. Mas Deus não força ninguém a fazer a sua vontade. Nós não somos autómatos. E se insistirmos em fazermos o que queremos, Ele até pode permitir, mas iremos sofrer as consequências. Podemos ter a certeza disso. Mas é porque esta é a mentalidade reinante no mundo. A mentalidade do eu faço à minha maneira. Ficou célebre aquela música do Frank Sinatra, eu filo à minha maneira. I did it my way.
E parecia dizer aquilo sem grandes arrependimentos, sem grandes remorsos por ter feito as coisas à sua maneira, mas sofreu certamente as consequências. Isto é a mentalidade do mundo. Eu faço aquilo que quero. E é interessante, e agora quase a terminar, é interessante notar que mesmo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, a partir do versículo 24 vemos a destruição de Sodoma e Gomorra, e vejamos o que é que lemos no versículo 30. No versículo 30 de Gênesis 19. E subiu Ló de Zoar e habitou onde? Habitou onde? No monte. O mesmo sítio para onde Deus disse, foge, escapa-te para o monte, Ló acabou por ir para lá. E, então, habitou no monte e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Ló acabou por perceber que a vontade de Deus era o melhor para ele. E nós também, mais cedo ou mais tarde, depois de decidirmos não fazer a sua vontade, vamos acabar, mais cedo ou mais tarde, por perceber que fizemos mal. Pode ser tarde demais para nos apercebermos disso. Porque, mesmo em relação aos que não querem aceitar a salvação de Deus, virá o dia em que irão reconhecer. Virá o dia em que toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos os joelhos se dobrará. Mesmo os descrentes vão dobrar o seu joelho. Só que vai ser tarde demais para eles. E nós, nas nossas escolhas que fazemos, na nossa rebeldia para com Deus, quando não fazemos o que Ele manda, mais cedo ou mais tarde vamos chegar à conclusão. Era melhor eu ter dado ouvidos ao que Deus diz. Tal como Paulo, a dada altura, diz àqueles homens que vão no barco para Roma, Paulo tinha-lhes avisado. Não sigam agora. Não é boa ideia. Eles decidiram não dar ouvidos a ele diz a dada altura estas palavras solenes. Fora, na verdade, razoável ao varões ter-me dado ouvidos e ter-se evitado todo este dano e esta destruição. Pode estar tarde demais, às vezes. E agora pensemos só nisto. Ló diz uma frase que não faz sentido nenhum. Esta frase é uma contradição em si mesma. Assim não, Senhor. Ele diz, rejeita fazer a vontade e ainda assim chama-lhe de Senhor. A sua atitude demonstrou que, na verdade, Deus não era o seu Senhor. E será que nós também não chamamos ao Senhor, Senhor, mas depois negamos-lo com os nossos atos? Porque se Ele não é verdadeiramente o nosso Senhor, não lhe chamemos tal coisa. E termino com estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por isso nós, crentes, pela graça de Deus, a quem Deus, na sua misericórdia, salvou, chamemos-lhe de Senhor, mas tratemo-o como nosso Senhor.